Pessoal, estamos aqui no nosso plantio de açaí, porque hoje a gente vai responder a pergunta que é campeã no nosso direct, aqui nos comentários, no comentário do TikTok, comentário do Instagram, onde a gente está, essa pergunta que persegue a gente. Então hoje eu vou aproveitar para dar uma resposta completa para vocês sobre se é possível ou não plantar açaí sem irrigação, beleza? Bom, aproveita então, se inscreve no canal, deixa o like e vamos começar a responder essa pergunta aqui, tá? Seguinte, pessoal, sim, é possível você plantar açaí sem irrigação. Vamos começar assim, uma resposta direta. Sim, é possível. No entanto, a gente tem que deixar claro que, basicamente, existem dois cenários que você pode plantar açaí sem irrigação. Basicamente dois, tá bom? E um deles vocês vão entender por quê, logo de cara. E a segunda vocês vão entender que ela é raríssima de acontecer. Então, estou sendo bem honesto com vocês logo de início do vídeo, tá bom? Para vocês não acharem que isso aqui é um vídeo de clickbait nem nada do tipo. É possível, mas uma situação ela é muito óbvia e a outra situação ela é raríssima, tá? Então, vamos logo descrever esses cenários aqui para vocês. O primeiro cenário, então, que é possível a gente plantar açaí sem irrigação, pessoal. Provavelmente você vai ter essa reação aqui de... Pô, Ricardo, pelo amor de Deus, né? Vai fazer um vídeo para falar o óbvio. É o seguinte, pessoal, é você plantar o açaí em áreas alagadas. É isso aí, realmente, se você está plantando uma área alagada, você não precisa da irrigação, porque você já vai ter uma boa disponibilidade de água. Inclusive, o açaí é uma espécie nativa de áreas alagadas, uma espécie nativa de várzea, como a gente chama, tá? Então, se você planta o açaí em áreas alagadas, não em terra firme, você não vai precisar de irrigação. E você pode plantar, inclusive, as cultivares de terra firme, como BRS Pará, BRS Pai d'Égua. Você pode plantar também em áreas alagadas, elas não tem problema. Mas qual é o ponto quando a gente fala de áreas alagadas que a gente tem que estar sempre ciente? É que é o seguinte, pessoal, a gente não vai conseguir fazer o mesmo manejo da terra firme na área alagada. Isso aí é óbvio. A gente não vai conseguir fazer o mesmo manejo de correção de solo, de adubação, de espaçamento para você ter um melhor aproveitamento de luminosidade. E tudo isso, além da irrigação, são pré-requisitos para o açaí atingir esses resultados precoces e de alta produtividade, tá? Então, se você plantar em áreas alagadas, normalmente as áreas alagadas vai ser muito mais difícil você fazer manejo de correção de solo, adubação, vai ser normalmente uma área mais fechada, mais sombreada, que você vai ter menos aproveitamento de luminosidade. Então isso já impacta no potencial produtivo da cultivar. Você vai ter a demanda hídrica atendida, mas os outros pré-requisitos provavelmente vão ficar, você vai ter que abrir mão, tá? Então, o primeiro cenário que você consegue plantar açaí sem irrigação é em uma área alagada, beleza? Pessoal, um segundinho na atenção de vocês, só para me certificar de um negócio. Tu tá até agora assistindo o vídeo e tu ainda não te inscreveu no canal, não deixou teu like? Vamos lá, bicho, vamos se ajudar, cara, é de graça, tu te inscreve no canal de graça, tu dá o like no vídeo de graça e tu não sabe o quanto isso ajuda a gente a crescer o canal, ajuda outros produtores, porque o conteúdo chega para essas outras pessoas, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para essas outras pessoas o nosso conteúdo. Então, pô, você vai estar ajudando não só a gente, mas outros produtores também, se você fizer esse pequeno gesto de se inscrever e deixar o like. Só isso que eu peço para você, tá bom? E outra coisa, pessoal, a gente tem um clube de membros aqui no canal também. Nesse nosso clube de membros, pessoal, você tem acesso a vídeos exclusivos aqui do canal, grupo no WhatsApp comigo e com outros produtores para a gente conversar, trocar experiência, se ajudar. É uma comunidade que a gente está criando, está ficando muito bacana. E você tem acesso também a todos os nossos cursos completos, inclusive o curso do açaí está saindo lá completo, com todas as aulas. Se você assinar o Compadre da Fazenda ou Melhor Amigo da Fazenda, você tem acesso ao nosso curso completo, tá certo? E o Melhor Amigo da Fazenda tem também acesso à nossa biblioteca de e-books completa também, certo? Já o Parceiro da Fazenda, que é o plano mais barato, você vai ter acesso a o curso parcial somente. Algumas aulas do curso vão estar disponíveis para o Parceiro da Fazenda. Show de bola? Mas todo o restante está disponível para todos os outros planos, tá bom? Então vai lá, assina um clube de membros que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Bom, vamos para o segundo cenário então. E a chuva resolveu, aproveitando que a gente vai falar dela nesse segundo cenário, ela resolveu cair no momento exato. Então, como já falei para vocês, pessoal, a gente não tem como parar de produzir conteúdo nem de trabalhar na chuva. Aqui na nossa região, se a gente parar por causa disso, nessa época do ano a gente trabalha meio expediente só, porque aqui é metade do dia sol, metade do dia chuva nessa época do ano. Mas vamos lá, o segundo cenário, pessoal, é você plantar em uma região que chove muito, mas eu vou
dar ênfase nesse muito, porque é muito, tá? Aqui na nossa região, por exemplo, pessoal, começou o trovão, já vou sair daqui. Mas aqui na nossa região, só para vocês terem uma noção, chove bastante. A gente tem aqui em torno de 3.000 milímetros de chuva ao ano, em torno disso. Aqui próximo a Belém, nordeste do Pará, tá? Aqui chove bastante. Mas o que acontece? Mesmo aqui que chove bastante, ainda não é recomendado você plantar açaí sem irrigação e terra firme, que eu tô falando, que eu tô querendo dizer, aqui na nossa área não é alagada, que é terra firme. Então não é recomendado você plantar açaí em terra firme, sem irrigação, mesmo na nossa região que chove bastante, tá? Então o que acontece é o seguinte, a nossa região chove bastante, mas não é suficiente para você manter um plantio sem irrigação. Então por isso que eu dei ênfase no muito, porque tem que ser muita chuva, tá certo? Tem um inscrito aqui no canal, o Rodolfo, que ele mandou direct pra gente esses dias no Instagram, falando que na região dele chove em torno de 7.000 milímetros. Isso aí é uma região que chove muito, mas muito mesmo. É o dobro da nossa, e a nossa é uma das regiões que mais chove no Brasil, tá? Mas o que acontece? A quantidade ela é muito importante, sim, mas a distribuição dessa quantidade de chuvas ao longo do ano também é fundamental. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, aqui chove 3.000 milímetros de chuva no ano, tá? E o que acontece é o seguinte, aqui a gente tem 6 meses de bastante chuva e 6 meses de pouquíssima chuva, tá? Ainda chove um pouco, mas comparado ao primeiro semestre é baixo, muito baixo, tá? Então, se você tiver o mesmo comportamento nessa região que chove 7.000, de ter um primeiro semestre que chove muito e no outro semestre chove muito pouco, você tem essa discrepância. E essa seca, esse período de seca é a nossa preocupação. Tanto para você que está querendo começar a implantar o seu plantio realmente naquela área, porque no primeiro ano as mudas de açaí, as plantas elas são muito... Vou sair daqui que os trovões estão caindo já. No primeiro ano, pessoal, as mudas, as plantas, o açaizeiro, ele é muito sensível ao estresse hídrico, tá? Então, um período de seca prolongado, igual vem tendo nos últimos anos, é muito complicado para você conseguir estabelecer seu plantio ali. Muito difícil. Muita gente começou sem irrigação nesses últimos anos, inclusive os anos de El Niño, e a seca foi muito braba, mais do que o normal. E muita gente perdeu o plantio, pessoal, mas muita gente mesmo. Você não tem noção de quanta gente mandou mensagem aqui para mim, tentando dar algum jeito no plantio, porque estava perdendo tudo por conta da seca, enfim. Então, para você implantar o seu plantio de açaí é muito difícil sem irrigação quando você tem períodos de seca no ano, tá? E também isso afeta a produtividade, tá? Porque esse período de seca, ele gera o gargalo na produção de açaí, que é a sazonalidade. O açaí, pessoal, ele depende de água, tem que ter água para ele florescer. Então, nos períodos que são mais chuvosos, no período que tem mais água, o açaí floresce e 6 meses depois você tem a safra dele. Na seca, o que acontece aqui? Você não tem tanto florescimento mais fraco, e nos 6 meses depois acontece a entre-safra. Na nossa região, por exemplo, você tem chuva no primeiro semestre e a safra no segundo. Você tem seca no segundo, entre-safra no primeiro, tá? E aí vem o fundamento da irrigação, né? Você já deve ter entendido, que é fornecer água para minhas plantas na época de seca. De tal forma que minhas plantas mais novas vão ter água, não vão passar pelo estresse hídrico, vão se desenvolver bem, não vão ter aquele impacto do estresse e nem vão correr o risco de morrer, né? E as minhas plantas que já estão produzindo, se eu fornecer água para elas na época de seca, elas vão ter o estímulo para florescer. Vão florescer e vai gerar produção para mim na entre-safra do açaí, que é justamente onde a gente tem escassez de fruto. E obviamente a demanda continua alta, os preços vão lá para cima. E os preços assim, triplicam, quadriplicam, pessoal, nessa época, tá? Então o fundamento da irrigação é você poder combater isso aí. É para você poder quebrar essa sazonalidade do açaí e ter uma implantação mais segura do seu plantio nos primeiros anos. Então o segundo cenário, pessoal, quando eu falo de chover muito, não é só em quantidade. Quantidade é importante sim ter bastante chuva,
em termos de quantidade de água realmente. Mas tão importante quanto a quantidade é a distribuição de chuva ao longo do ano. Então se você tem uma região que chove bastante em quantidade e você tem uma boa distribuição ao longo do ano, todo mês está lá chovendo alguma quantidade, uma boa quantidade bem distribuída, sem ter uma queda acentuada de um mês para o outro, aí sim você consegue fazer um plantio sem irrigação nessas áreas. Então vamos sintetizar aqui rapidinho, né? Primeiro cenário, plantio em áreas alagadas, não vamos conseguir fazer o mesmo manejo de terra firme, portanto não podemos usar como parâmetro os resultados do plantio em terra firme. O segundo cenário são em áreas raríssimas, que você tem muita chuva e bem distribuída ao longo do ano. Então, pessoal, vocês já devem ter percebido que realmente é muito difícil a gente se encaixar nesses dois cenários, né? Um, por questão de viabilidade do projeto, e o dois é porque é muito raro disso aí, da gente encontrar uma região para plantar dessa forma, tá? Aí vem algumas dúvidas que também é muito comum surgir quando a gente fala sobre esse assunto. Ricardo, e se eu usar o hidrogel para o meu plantio, eu ainda assim vou precisar de irrigação? Deixa eu esclarecer para vocês um pequeno detalhe sobre o hidrogel, pessoal. Inclusive nós vamos fazer uma experiência com hidrogel para o cacau esse ano. A gente vai plantar o cacau com hidrogel. A gente nunca usou hidrogel, a gente vai usar agora para o cacau, que a gente vai fazer esse teste, tá? Mas o que acontece com o hidrogel, pessoal? O que a gente tem que se atentar para isso? O hidrogel, ele é uma solução temporária para a falta de irrigação, tá? O que o hidrogel faz? Ele melhora a retenção de umidade naquela área que você utilizou ele. Ou seja, se eu usei na minha cova de plantio o hidrogel, aquela área da minha cova de plantio, ela vai ter uma melhor retenção de umidade, tá? Esse aqui, o negócio estava prendendo aqui na minha perna. Vai ter uma melhor retenção de umidade. Show de bola! Então, isso significa que você não vai precisar da irrigação mais? Não, tá? Porque essa melhora na retenção de umidade, pessoal, ela é temporária, tá certo? Normalmente, ele aguenta em torno de um ano e meio, é o que alguns estudos apontam e que algumas experiências apontam, mas depois disso, o hidrogel já não faz um efeito tão significativo assim, ainda mais para a demanda de água do açaí, tá? Então, o hidrogel é uma solução temporária para sua falta de irrigação. Você pode usar ele no seu plantio, você vai ter como se fosse uma segurança a mais nas suas mudas que você plantou, caso dê algum problema na sua irrigação, por exemplo, aí você vai ter uma melhor retenção de umidade, você vai ter um melhor aproveitamento de água que caiu no período de chuva quando você fez o seu plantio, tá? Então, tem esse detalhe, só que o hidrogel ele não é mágico, tá? Ele tem um tempo que ele faz efeito, depois ele realmente não tem mais esse efeito de retenção de umidade, tá? Bom, pessoal, isso aqui foi um vídeo para responder um pouco sobre essa pergunta que, como eu falei para vocês, é campeã aqui no canal. Então, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve agora, deixa o like, deixa um comentário. E a gente vai ficando por aqui, galera. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!